Oi gente, eu sou Beatriz Paparazzo e tá começando mais um Torcedores nas Redes. Temos a final da Champions League definida. O Manchester City vai enfrentar o Chelsea no dia 29 na Turquia e em Istambul, cai num sábado. Com a eliminação do PSG, o Neymar foi bastante criticado e isso alimenta um rumor dele voltar para o Barcelona. Além do que, ele ainda não renovou o contrato com o PSG. O PSG não conseguiu balançar as redes e ainda levou 2 gols do Manchester City. No placar acumulado, ficou 4-1 para os ingleses. Mesmo tendo sido relacionado, Mbappé não entrou na partida. E o PSG ainda teve Di Maria expulso em uma confusão que envolvia o brasileiro Fernandinho. O clima realmente esquentou entre eles. Na outra semifinal, entre Chelsea e Real Madrid, o Chelsea entrou com a vantagem de se classificar com um empate sem gols, já que o primeiro jogo tinha sido 1-1. O que todo mundo imaginava é que o Real Madrid fosse para cima do Chelsea para conseguir marcar um gol, mas não foi isso que a gente viu no time do Zidane. No fim, o Chelsea foi mais eficiente e ainda saiu com a vitória por 2-0. O técnico Thomas Tuchel e o zagueiro Thiago Silva chegaram à segunda final consecutiva de Champions League. Será que o PSG tá com saudade? É a primeira vez que o Manchester City chega na final da Champions League e o técnico Pep Guardiola estava há 10 anos sem chegar na final da competição. É a terceira vez que o Chelsea chega na final, a 8ª vez que times do mesmo país vão disputar e a terceira vez também que times ingleses vão disputar a final da Champions League. Tá achando que o Chelsea e o Manchester City vão decidir só a Champions League? Os dois times vão se enfrentar no sábado dia 8 pela Premier League e essa partida pode decidir o título da competição. Isso porque o City está com 80 pontos, 13 a mais que o Manchester United. Em caso de vitória diante do Chelsea, a equipe não consegue mais alcançar o time de Pep Guardiola. Na Libertadores, os brasileiros estão mandando bem demais. O Santos, que não tinha conquistado nenhum ponto na competição, goleou The Strongest por 5-0. Com menos de 1 minuto de jogo, Marinho abriu o placar e ainda participou de outros gols. Gabriel Pirani, Lucas Braga, Kevin e Balieiro fecharam o placar. E tem uma história legal pra gente contar desse jogo. O Kevin, quando ele era mais novo, ele postava no Twitter pro Neymar assistir os vídeos dele jogando. E agora, com 18 anos, vestindo a camisa do Peixe, ele tá aí, marcando na Libertadores. Dos 13 gols que o Santos marcou na Libertadores até agora, 7 foram de garotos da base. E quem também goleou foi o Atlético Mineiro. O Hulk queria jogar e tá jogando muito. Ele marcou 2 gols da vitória do Atlético Mineiro e já soma 4 gols na Libertadores. Savarino deixou dele, deu passe para gol e já é o líder em assistências do Atlético Mineiro na temporada, empatado com o Caleb. Vargas marcou nos acréscimos e fechou o placar. 4-0 para o Galo contra o Cerro Porteño. O Palmeiras enfrentou Defensa e Justiça depois de um surto de coronavírus no time argentino, então ele estava cheio de desfalque. Rony balançou a rede 2 vezes e garantiu a vitória do Verdão por 2-1. Com esses 2 gols, o atacante passou Edmundo e está perto de se tornar o maior artilheiro do Palmeiras na Copa Libertadores. E já que é para falar de artilheiro, vamos falar do Gabigol. O Flamengo bateu a LDU por 3-2 e Gabigol anotou mais 2 gols. Com isso, ele igualou o craque Zico e está no topo dos artilheiros da Libertadores pelo Flamengo, com 16 gols marcados. Quem marcou o outro gol na vitória do rubro-negro foi o Bruno Henrique, que está em terceiro nesse ranking. Viralizou essa semana um pai que registrou o filho com o nome Gabriel Henrique Arrascaeta Chagas da Silva, em homenagem aos craques do Flamengo. E um detalhe, ele fez isso sem avisar a esposa. O São Paulo ficou no 0-0 com o Racing fora de casa, mas mesmo assim segue líder do grupo E. O tricolor está a 10 jogos sem saber o que é perder. Se faltou gol no jogo do São Paulo, sobrou no jogo do Internacional. O Colorado fez a sua maior goleada na Libertadores e aplicou um 6-1 no Olímpia do Paraguai. O artilheiro, Thiago Galhardo, marcou logo 2 gols. E também teve uma pintura do Caio, de apenas 20 anos, que fez um golaço de bicicleta. Graças a esse ótimo resultado conquistado, o Internacional é o líder do grupo B da Libertadores. No jogo do Fluminense, um velho conhecido da torcida do Palmeiras, o Borja, abriu o placar para o Júnior Barranquilla. Com isso, ele se tornou o maior artilheiro dos últimos 10 anos da Libertadores. Kaique, de apenas 17 anos e já negociado com o Manchester City, empatou para o Fluminense. Com isso, o time é líder do grupo D da Libertadores. Mudando de competição, agora falando da Sul-Americana, o Bahia ficou no empate 2-2 com o Independente. O Atlético Paranaense perdeu por 1-0 fora de casa para o Melgar. O Ceará não saiu do 0-0 com o Bolívar e
o Red Bull Bragantino perdeu mais uma, agora por 1-0. Bahia e Ceará podem não ter conquistado bons resultados no meio da semana, mas o foco deles é a decisão da Copa do Nordeste, que acontece no sábado. No primeiro jogo, o Ceará saiu na frente e ganhou por 1-0. Vamos ver agora o que acontece e quem é que vai levantar a taça. Maior goleada do que a do Inter na Libertadores, só a do Grêmio na Sul-Americana. O time meteu 8-0 no Araguá. Só no primeiro tempo da partida, o Imortal balançou as redes 6 vezes. Teve gol de pênalti, teve gol contra e, claro, teve gol do Diego Souza. O Corinthians conquistou a sua primeira vitória na competição e ela foi comandada pelo camisa 7 do time. O Luan balançou a rede 2 vezes, Cauê anotou o dele, fechando o placar em 3-0 para a equipe alvinegra. Esses 3 pontos chegaram em boa hora e o Corinthians deu uma respirada. Agora é o segundo colocado do grupo E, mas não pode bobear. Mais do que a vitória contra o Libertad, o Atlético Goianiense tem que comemorar que a equipe foi vacinada contra o coronavírus no Paraguai. A Conmebol começou a distribuir as doses que ela recebeu para imunizar os times que disputam as suas competições. No domingo, em partida válida pelo Paulistão, Corinthians e São Paulo duelaram e o clássico ficou empatado por 2-2. Miranda abriu o placar para o tricolor e o Luan empatou para o Corinthians. Camisa 7 quebrou um jejum de 108 dias sem marcar e foi logo marcando um golaço. Corinthians virou com Gustavo Mosquito, mas no finalzinho do jogo, em cobrança de pênalti, Luciano deixou o placar tudo igual. As duas equipes já estão classificadas para a próxima fase do Paulistão e o São Paulo segue sem conseguir vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. Santos e Palmeiras também se enfrentaram e os dois times estavam precisando muito da vitória para não serem eliminados do Paulistão. O sistema defensivo do Santos não tem funcionado quando o assunto é bola na área. Sozinho, de cabeça, o lateral uruguaio Viña abriu o placar para o Palmeiras. Marinho fez uma grande jogada e Caio Jorge deixou tudo igual. Logo depois, aproveitando nova falha da defesa do Santos, o William marcou de cabeça, deixando o Alviverde na frente, 2-1 para o Palmeiras. No segundo tempo, de pênalti, Caio Jorge empatou, mas Lucas Esteves virou de novo para o Palmeiras, fechando o placar em 3-2. Com esse resultado, o Santos está eliminado e ainda corre risco de ser rebaixado no Paulistão. A situação do Paulistão, faltando uma rodada para acabar a primeira fase, é a seguinte: o Santos corre sérios riscos de ser rebaixado. Para que isso não aconteça, o Peixe precisa pelo menos empatar com o São Bento em casa. O São Caetano já está matematicamente rebaixado para a Série A2. E para o Palmeiras se classificar, além de ganhar da Ponte Preta, precisa torcer para o seu arquirrival Corinthians contra o Novo Horizontino. Já temos 3 confrontos definidos. São eles: Mirassol pega o Guarani, São Paulo enfrenta a Ferroviária, o Corinthians duela contra a Inter de Limeira e o Red Bull Bragantino aguarda por Novo Horizontino ou Palmeiras. Nesse final de semana temos as partidas de volta das semifinais de um monte de regionais pelo Brasil. Então, vale ficar de olho em partidas do Inter, do Grêmio, do Flamengo, do Fluminense e do Atlético Mineiro para ver se esses times vão avançar. No mercado da bola, o Fortaleza anunciou Juan Pablo como novo técnico. O técnico argentino foi anunciado depois das negociações com Ariel Holan não avançarem. O Internacional anunciou oficialmente que Guerreiro permanece na equipe. O atacante Lucas Moura pode deixar o Tottenham, já que o seu ex-técnico, José Mourinho, foi anunciado na Roma e o jogador estaria na sua lista de contratações. O agente do David Neres disse que o jogador pode sair do Ajax. Isso seria bom para o São Paulo, porque como é o time formador do atleta, ele ganha uma porcentagem na negociação. O torcedor do Palmeiras está com saudade do Dudu? Então, o time do Qatar tem até o dia 15 de maio para decidir se vai comprar os 80% do jogador ou se ele vai retornar para o Palmeiras. Tudo indica que o Barcelona vai conseguir renovar com o Lionel Messi. E depois da eliminação do PSG na Champions League, quem sabe o Neymar não aparece por lá também? Paulinho está de saída do futebol chinês. O jogador não consegue nem entrar no país por conta da pandemia. Você acha que o volante cabe no seu time? É só olhar o salário dele que a vontade passa. Acompanhou o BBB 21? Grande personagem da temporada, Gil do Vigor ganhou uma homenagem no mundo dos games. O rei da cachorrada virou técnico no mundo virtual. Aconteceu muita coisa durante essa semana, né? Então, fica ligado no torcedores.com e aí você sempre vai ficar informado com tudo o que acontece no mundo do futebol.